Estive hoje em reunião de trabalho com o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e divergências à parte, são muitas, mas é preciso também fazer acontecer. E nós estamos bastante preocupados com a situação do Hospital do Câncer de Nova Friburgo, cujas obras estão paralisadas há mais de um ano, e eu quero esgotar todas as possibilidades através do diálogo, através de audiência pública, como realizamos nessa casa, e nós precisamos destravar todas as questões burocráticas para que o Estado do Rio de Janeiro não perca a verba de quase 50 milhões de reais destinada pelo governo federal para aquela obra, mas mais do que isso, que o Estado do Rio não perca a possibilidade de dar à sua população o atendimento não só do câncer, mas o seu diagnóstico e o câncer, tanto adulto como infantil. Aquele hospital é um sonho antigo, não só de Nova Friburgo, como da região serrana, e se torna essencial, não só para a região, como para todo o estado, que hoje tem um grave gargalo nesse atendimento e também no diagnóstico. É importante lembrar que durante a audiência pública realizada no mês de agosto, quando colocamos todos os atores envolvidos frente a frente, a verdade se estabeleceu e ficou demonstrado que o Estado iniciou a obra sem a autorização do governo federal e que, nesse momento, quando quase 20% das obras avançaram, há uma pendência agora em uma discussão dos técnicos de engenharia e o setor jurídico da Secretaria de Obras para que separe aquilo que é obra nova daquilo que é obra de reforma, uma vez que lá já havia um prédio existente que tem que ter as obras de adaptação, ou seja, a reforma, o esqueleto de um prédio e um novo prédio que seria construído. Nesse sentido, não preciso ser engenheiro como o deputado Luiz Paulo para saber da dificuldade técnica de fazer esse arranjo. Depois dessa audiência pública, os prazos já se esgotaram e hoje eu levei ao governador do estado a minha grave preocupação, porque no dia 17 de dezembro esse recurso volta para o Caixa Comum da União, não podendo mais ser revisto, ou até pode ser revisto, mas através de uma grande ginástica política da qual o Estado não precisa passar, se pode resolver antes. Nesse sentido, o governador Luiz Fernando Pezão me relatou que está empenhado pessoalmente nesse projeto, que ele considera como um dos 15 mais importantes, dos quais ele tem empenho pessoal para o encerramento de seu governo. Quero crer que o governador cumpra com a sua palavra e, de fato, as coisas possam estar acontecendo ainda com a retomada das obras nesse ano. É bom que se diga, o Hospital do Câncer de Nova Friburgo tem tudo para ser uma unidade de referência para a América Latina. E é preciso que haja realmente empenho por parte do governador, não falta empenho da minha parte, e aproveito para agradecer ao líder de governo, deputado Edson Albertassi, junto a um pedido do presidente Pisciani, que mesmo eu sendo declaradamente um deputado de oposição ao governo do estado, abriu essa reunião para que a gente pudesse tratar desse tema que nos é tão caro. Saindo da questão do Hospital Estadual do Câncer, inclusive o governador me relatou que na próxima sexta-feira uma comitiva, enviada inclusive pelo próprio governador, junto com pessoas do seu gabinete, estará fazendo uma visita às obras que estão paralisadas para tentar destravar essas questões burocráticas que muito nos atrapalham nesse momento. É importante dizer que quem tem câncer tem pressa e a gente também tem muita pressa para que a coisa possa acontecer. Agora, subir a essa tribuna hoje e não falar sobre a questão da segurança pública ou as declarações do ministro da Justiça, na minha visão, mais importante do que as declarações do ministro da Justiça é a crise de segurança que o estado do Rio de Janeiro vive. E tão importante é dizer que o estado do Rio de Janeiro é quase que um órfão perante a União. Volto a dizer, o governo federal não está auxiliando o estado do Rio de Janeiro na sua grave crise.
O estado do Rio de Janeiro é um maior abandonado. O estado do Rio de Janeiro não tem, por parte do governo do senhor Michel Temer, o carinho que deveria ter. E aí não se trata de um carinho com governos, até porque os dois são do mesmo partido político. Se trata de respeito à população fluminense, que é brasileira como a de qualquer outro estado dessa federação. Não dá para discutir essa crise de segurança pública e essas declarações tortas e infelizes por parte do ministro da Justiça, sem dizer que o governo federal é o maior responsável pela entrada de armamentos em qualquer uma das unidades federativas. É preciso dizer que os investimentos do governo federal em segurança para todas as unidades é menor do que o Estado do Rio aplica, na minha opinião, aplica mal na questão da segurança pública. Basta dizer que o maior orçamento do Estado é de segurança pública, quase o dobro do que se gasta em educação, 8 vezes mais do que se gasta com as nossas universidades públicas. O Estado do Rio de Janeiro enxuga gelo, e enxuga gelo há muito tempo. Agora, por óbvio, as declarações do ministro da Justiça são também um desrespeito institucional. Primeiro, um desrespeito institucional à Polícia Militar, da qual nós acreditamos que, em sua maioria, é formada por pessoas de bem e que muitas das vezes arriscam as suas vidas para salvar outras, da própria Polícia Civil, dos organismos de segurança do Estado e, num segundo ponto, um desrespeito ao governo do Estado do Rio de Janeiro e um desrespeito a esta casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A crise institucional não é mais importante que a crise na segurança, mas ela também deve ser levada em consideração. Portanto, eu acho que é preciso aproveitar essa oportunidade para dizer que não avançaremos sem um novo pacto federativo, não haverá avanço se a União continuar tratando os estados como aqueles que têm que ficar toda hora de pires na mão para conseguir recursos. Não dá para aceitar que o Estado do Rio de Janeiro dê a quantidade de recursos que dá à União, mas esse retorno não volta para o Estado do Rio de Janeiro. Não vou entrar aqui no debate se as nossas gestões são boas ou ruins. É claro, as nossas gestões têm sido muito ruins, mas isso não justifica a forma como o governo federal tem tratado o Estado do Rio de Janeiro. Trata o Rio de Janeiro como se fosse um país a ser explorado. Trata o Rio de Janeiro como um banco trata, ou pior, nem os bancos tratam seus clientes endividados como o governo federal tem tratado o Estado do Rio de Janeiro. E não é diferente na política de segurança pública. Provavelmente, amanhã ou depois, a deputada Marta Rocha, o ministro, vai fazer uma declaração pública pedindo desculpas, mas isso não é o suficiente, porque para ter o respeito é necessário que o governo federal tome a sua parte nessa grave crise que o Estado do Rio de Janeiro vive e não continue nos tratando, nós, povo fluminense, como nós temos sido tratados. E aí não só na questão da segurança, mas em todos os outros diversos setores. Eu tenho muita esperança. Infelizmente, nós teremos que esperar o tempo passar, mas eu tenho muita esperança que em 2018 haja uma grande virada, tanto em termos de governo federal como de governo do Estado. O Rio tem jeito, o Brasil também tem jeito. A gente sabe que o jeito não é esse que tem sido colocado na cartilha do senhor Michel Temer e na política adotada aqui no Estado do Rio de Janeiro.